Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Você que estava aí ligado na novela, continua com a gente. Eu sou Anne Guerreiro e te mostro as principais notícias desta sexta-feira, 14 de abril, a partir de agora no SBT Brasília, segunda edição. Lembra da decisão do GDF de confiscar os créditos do Vale Transporte não usado pelos usuários? Virou uma polêmica na época, né? Houve discussão sobre mudança de prazo, legalidade da medida, enfim. Agora, o Tribunal de Contas está cobrando da Secretaria de Estado de Mobilidade uma resposta para este assunto. Vamos conversar com a repórter Amanda Mustafa para entender em que pé está essa situação, né, Amanda? Boa noite, conta pra gente por que houve esse questionamento aí por parte do tribunal. Oi, Suane, boa noite a todos. Então, o plenário do tribunal, ele acolheu uma representação que questiona a constitucionalidade desse decreto. O que é constitucionalidade? Se ele fere as normas ou se ele segue as normas da Constituição Federal, que é a nossa lei suprema aqui no Brasil. Isso porque, Suane, o decreto, ele fixa um prazo de 1 ano a contar da data de aquisição dos créditos para que os usuários do sistema de transporte público usem os créditos do Vale Transporte e do cartão mobilidade. A regra ainda define que os créditos que não forem usados dentro desse prazo, eles serão retidos e usados na manutenção do equilíbrio econômico financeiro desse sistema. O texto dessa representação, ele argumenta ainda que, embora esses créditos eles sejam operacionalizados pelo BRB, eles são adquiridos com recursos particulares de pessoas físicas ou de empresas e que, portanto, esses valores eles não podem ser retidos pelo poder público, né? Isso, na verdade, corre o risco de configurar confisco de créditos e intervenção ilegal. Por conta disso, o tribunal ele deu um prazo de 15 dias para que a Secretaria de Transporte e Mobilidade preste esclarecimentos sobre o decreto e esse prazo ele conta a partir da notificação da pasta. A gente vai seguir acompanhando. Volto com você, Suane. Com certeza, Amanda. Boa noite para você. Bem lotada a rodoviária, inclusive, né, gente? E no mesmo dia em que há essa demanda do Tribunal de Contas sobre o Vale Transporte, o governador Ibanez Rocha confirmou que o então secretário de Mobilidade pediu exoneração. Ibanez, no entanto, fez questão de deixar claro que a mudança não tem nada a ver com a decisão do TCDF. Walter Casimiro vai voltar para o DENIT. No lugar dele, assume Flávio Murilo de Oliveira, que já exerceu o cargo de diretor técnico do metrô. E uma boa notícia para quem começou a contribuir com o INSS antes de julho de 1994 e se aposentou entre 1999 e 2019. É possível pedir um novo cálculo do valor da aposentadoria. É a decisão da chamada revisão da vida toda do Supremo Tribunal Federal. Com a publicação, as ações judiciais que estavam suspensas podem voltar a tramitar. Com a publicação da decisão final do Supremo, a Justiça pode retomar o julgamento de ações que estavam paradas, como a da Sandra. Ela espera que o valor da aposentadoria seja corrigido em cerca de 30%. Eu espero que saia o mais rápido possível, porque a gente conta com esse benefício, né? E acabou atrapalhando muito, porque você deixa de trabalhar, você já não tem mais a mesma renda, o mercado ficou muito difícil para quem é idoso. Então, para mim, vem uma ocasião mais do que na hora. A revisão da vida toda permite incluir no cálculo da aposentadoria todas as maiores contribuições que o segurado teve antes de 1994, quando começou o Plano Real. Com isso, quem começou a contribuir antes desse período e se aposentou entre 1999 e 2019, pode pedir que o valor do benefício seja recalculado. O prazo para entrar com um pedido de revisão é de até 10 anos após o recebimento do primeiro pagamento da aposentadoria. A orientação é procurar um advogado ou a Defensoria Pública da União para fazer o pedido junto ao INSS. Aquelas pessoas que se aposentaram nos últimos 10 anos, mas que estão com uma data muito próxima
então que se aposentaram em abril de 2013, em maio de 2013, que procurem logo um advogado especialista no assunto para que dê tempo de ingressar com essa ação antes da incidência do prazo decadencial. Os benefícios que podem ser revistos são aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, especial, pessoa com deficiência, invalidez e pensão por morte. Mas o advogado explica que nem sempre vale a pena pedir a revisão. Há casos em que o valor do benefício pode até diminuir. Essa revisão somente poderá ser benéfica para aquelas pessoas que, antes de julho de 1994, possuíssem salários de contribuição maiores, ou pelo teto, ou muito próximos do teto do INSS vigente à época. O ministro Alexandre de Moraes determinou hoje que o ex-presidente Jair Bolsonaro preste novo depoimento na Polícia Federal. Vamos ao vivo com a repórter Natália Fruê. Natália, então explica pra gente o porquê desse novo depoimento. Boa noite para você. Boa noite para todo mundo. O ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República que investiga se Bolsonaro pode ter incitado novos ataques após 8 de janeiro ou mesmo antes daqueles ataques aqui na Praça dos Três Poderes, na sede do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e aqui o Palácio do Planalto, se ele pode ter, por omissão ou ação, participado do planejamento desses ataques. É por isso que Bolsonaro terá que ser ouvido novamente na Polícia Federal. Com esse prazo de 10 dias, o ex-presidente terá que voltar à PF para prestar depoimento depois de ele ter, na semana passada, no dia 5 de abril, ter falado aos agentes por causa daquele outro caso, o caso das joias de diamantes que foram apreendidas pela Receita Federal lá no aeroporto de Guarulhos em outubro de 2020. Agora, portanto, vai ser sobre esse caso dos ataques antidemocráticos do dia 8 de janeiro aqui em Brasília. O ministro Alexandre de Moraes, ele aceitou o pedido da Procuradoria-Geral da República porque considera fundamental e indispensável saber quem, de alguma forma ou outra, pode ter participado do planejamento daqueles ataques aqui na Praça dos Três Poderes. A Polícia Federal tem 10 dias para ouvir o ex-presidente a partir da notificação da defesa de Bolsonaro. Soane. Obrigada, Natália. Boa noite para você. Bom trabalho. E teve acidente grave no Paranoá. Uma mulher foi atropelada por um ônibus do transporte público na Avenida Comercial. De acordo com o SAMU, que atendeu a ocorrência, a mulher teve traumatismo craniano e fratura no braço. A empresa pioneira responsável pelo ônibus informou que está acompanhando o caso e vai dar toda a assistência necessária à vítima. E só reforçando sobre a determinação do Tribunal de Contas pelo confisco dos créditos do Vale Transporte. A Secretaria de Mobilidade confirmou que já recebeu a notificação e que vai cumprir o prazo determinado para explicar a medida. Atenção! Começou a ser pago hoje o auxílio do Bolsa Família. O cronograma de pagamento segue até o dia 28 de abril, de acordo com o número final do NIS do beneficiário. O valor médio recebido por família é de R$ 670, o maior já registrado na história do Programa de Transferência de Renda do Governo Federal. Aqui no DF, mais de 171 mil pessoas estão cadastradas para receber o benefício. Agora o assunto é sustentabilidade. Economizar e preservar a natureza ajuda no bolso e diminui os impactos ambientais. Por exemplo, já imaginou trocar materiais recicláveis como garrafas PET ou latinhas por algum produto do comércio? Quem conta essa história pra gente é a repórter Amanda Mustafa. Foi preciso ter uma lei que proibiu sacolas plásticas não biodegradáveis no comércio para muita gente perceber que o cuidado com o meio ambiente depende de atitudes simples. E tem muita coisa legal quando o assunto é sustentabilidade. Você pode juntar seus materiais recicláveis, como papel, papelão, latinha, os plásticos, levar até o ponto de troca do Ecograna, que fica na horta comunitária do Guará. E com esse dinheiro, com Ecograna, você pode comprar em diversos comércios parceiros. Ecograna é o nome desse projeto que transforma lixo em moeda social. Os resíduos vão para cooperativas de reciclagem. Ganha quem vende o lixo e também quem recebe.
Tem padaria, papelaria, supermercado, tabacaria, brechó e muito mais. O Mapa Verde, levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do DF em 2022, mostrou o potencial de desenvolvimento da economia verde aqui na capital federal. Segundo o levantamento, existe uma tendência entre os consumidores brasilienses por mercadorias e serviços que promovam um consumo mais consciente, com produtos que impactam menos e promovam mais sustentabilidade. De olho nessa tendência, o Gabriel criou o Cupom Verde, um aplicativo que armazena os cupons fiscais de forma eletrônica. Para utilizar é muito simples. Ao final da compra, o varejista oferece a forma de envio eletrônica do documento. Se o cliente aceitar o Cupom Verde, ele pode passar o CPF dele para receber o documento diretamente na sua conta em tempo real. Essa rede de supermercados do DF aderiu à iniciativa. Segundo a sustentabilidade, antes 90% dos cupons iam para o lixo. Já temos 3.600.000 cupons que eram para ser impressos e viraram agora verdes, são digitais. E esses 3.600.000 cupons geraram uma economia de R$70 mil para a gente. Mais de 400 litros de petróleo foram economizados, mais de 4 mil litros de água também foram economizados, devido a essas impressões não terem sido feitas. Cliente como o José Ricardo, que há quase um ano aderiu ao projeto e baixou o aplicativo. Estou ajudando alguém, não a mim mesmo, mas o aplicativo promete, a entrega de benefícios do que eu economizo com as minhas ações sustentáveis para outros programas que a plataforma atende. E o planeta agradece, né? Isso. E o planeta agradece sempre o que a gente pode fazer por ele e pelo nosso momento agora, Porque o que a gente faz agora se reflete no futuro. Mais de 100 pessoas já foram presas ou apreendidas, inclusive aqui no DF, por suspeita de envolvimento em planejar ataques a escolas. O repórter Leonardo Ferreira conversa com a gente sobre isso. Boa noite, Léo. Conta pra gente, as investigações da Polícia Federal já demonstram alguma coisa? Oi, Suane, boa noite para você também, boa noite para todo mundo. As investigações da Polícia Federal apontam que há células criminosas espalhadas pelo país que atuam para incentivar a violência nas escolas. Inclusive, na semana passada, a PF abriu inquérito para investigar grupos nazistas e neonazistas que estariam organizando atentados. A suspeita, segundo aí as investigações, é a de que esses grupos estejam nas redes sociais para atrair, seduzir crianças e adolescentes. E como você disse, aqui no DF, mais de 100 pessoas já foram presas ou apreendidas. Um perigo, né, Léo? E conta pra gente, tem alguma orientação, alguma determinação específica do Ministério da Justiça para essas plataformas, as redes sociais? Tem sim, Sônia. A Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça, já deu prazo, viu? Até domingo as plataformas digitais devem enviar um relatório falando sobre a conduta adotada, justamente para se ter mais controle do que está acontecendo aí nas redes sociais. Bom, uma das ações solicitadas também é para bloquear o perfil de pessoas que estão compartilhando esse tipo de conteúdo, mas não é apenas bloquear, mas também para que essas pessoas não consigam criar novas contas e a polícia ter retrabalho. Os policiais que estão na Operação Escola Segura já pediram, inclusive, para que o TikTok e o Twitter, por exemplo, excluam mais de 500 publicações ou perfis de pessoas que estão aí incentivando toda essa violência, né, que a gente está vendo, né, Suane? Todo esse medo, esse pânico que a população está vivendo. É com você. Com certeza, Léo. Boa noite para você, bom trabalho. Lembrando que as pessoas podem denunciar também por meio desse site, escolasegura.gov.br. E vocês lembram daquele homem que arremessou um carrinho de compras de mercado contra uma mulher que ele nem conhecia?
Pois é, ele foi preso nesta tarde. O caso aconteceu em Santo Antônio do Descoberto no mês de fevereiro. Do nada, Rogério Santos da Silva, de 37 anos, pegou o carrinho que pesava 24 quilos e jogou sobre a cabeça da vítima, que sofreu ferimentos e chegou a ficar inconsciente por alguns instantes. Na época, ele foi detido, mas prestou depoimento e foi liberado. Agora, a Justiça acatou o pedido do Ministério Público de Goiás, que pediu a prisão preventiva do agressor. Isso porque Rogério Santos foi condenado a 9 meses de prisão por tentativa de feminicídio em 2017. E dessa vez, por esse episódio no mercado, ele vai responder por tentativa de homicídio. Família reclama da insegurança no Gama. Bastaram sair um pouco de casa para voltar e encontrar tudo arrombado. Bandidos furtaram em plena luz do dia. As câmeras de segurança mostram o momento em que os bandidos chegam em um carro vermelho. Sem movimentação na rua, os dois criminosos quebraram a fechadura do portão e entraram na casa. O crime aconteceu nesta rua, na quadra 1 do Gama. A casa ficou sozinha por menos de 40 minutos. Tempo suficiente para os bandidos agirem sem serem incomodados. Depois do crime, a dona da casa reforçou a segurança. Janelas e portão ganharam barras de ferro e o acesso à sala está fechado. Ela não quis se identificar, mas não esconde o sentimento de insegurança. Os bandidos fazem, acontece, aí prende, eles prendem, no outro dia soltam. Então o bandido está tendo mais liberdade do que a gente. O carro usado no furto foi localizado, mas ninguém foi preso. Revolta, né, gente? E nós entramos em contato com a Polícia Militar para saber sobre as medidas de segurança lá na região do Gama, mas até o momento ainda não tivemos retorno. Sabe aquele seguro que é pago às vítimas de acidentes de trânsito, o DPVAT? Pois é, ele deixou de ser cobrado em 2020, mas hoje foi montado pelo Ministério da Fazenda um grupo de estudo para analisar e fazer um relatório sobre a possibilidade de voltar com a cobrança desse seguro a partir do ano que vem. Os analistas têm 90 dias para apresentar essa proposta. Para a equipe econômica, é preciso voltar a cobrança do DPVAT, porque hoje a Caixa tem disponível 4 bilhões de reais, o suficiente para cobrir só até o final deste ano os custos que ainda estão sendo pagos por processos julgados até 2020, como, por exemplo, indenizações a vítimas de acidentes. E o nosso jornal volta já já. Espera aí. Vamos falar de adrenalina. É que nesse fim de semana, Brasília recebe o Mega Drift Brasil, que promete muitas manobras em alta velocidade. Se tem um esporte que dá uma adrenalina, com certeza é o drift. Aquelas curvas que os carros fazem em alta velocidade. E que velocidade! Gustavo Cavalcante, de 24 anos, está na modalidade A8. Eu sou o atual campeão da categoria Light do Campeonato Brasileiro de Drift 2022. Fui campeão com uma etapa a menos e esse ano estou aí para brigar pelo título de brasiliense, título do Campeonato Brasiliense. O Gustavo é um dos 28 pilotos que vão participar do Mega Drift Brasil neste final de semana, dias 15 e 16 de abril, no estacionamento da Torre Digital, próximo a Sobradinho. O esporte automobilístico foi criado na década de 70 no Japão e ganhou popularidade em todo o mundo. A modalidade tem atraído até os adolescentes. Você manda bem? Mando. Não chego ao nível deles, mas tento ali ficar no nível deles. Gente, estou aqui com o Lucas, de apenas 15 anos, é o piloto mais novo do Brasil. Os ingressos estão à venda no site do evento e custam a partir de R$50. Crianças de até 12 anos não pagam. Sábado, primeira etapa, vai acontecer a partir de 10 horas da manhã até as 18 horas e domingo no mesmo horário. E o que é interessante do drift é que no final tem a carona radical. Então o espectador, a pessoa que está lá na arquibancada, ela tem a oportunidade de andar com essas ferras. E sextou, né, gente? Todo mundo querendo chegar em casa para preparar para o fim de semana, descansar. Vamos então dar uma olhada nas câmeras do DR.
Ó, a gente está vendo aí, ó, bem no início da EPT.